Aqui vocês precisam ter paciência e muito cuidado. Lembra que eu falei que para formar uma proteína eu preciso juntar várias bolinhas, vários aminoácidos? Essa bolinha, cada bolinha dessa tem uma estrutura química. Não é difícil, tá? É bem tranquilo. Então, ó, vou desenhar novamente aquele cordão colorido que eu desenhei para vocês. Cada bolinha dessa aqui é um aminoácido. Então, se eu pego esse aminoácido aqui, ó, vou até trocar a cor da minha caneta. Se eu pego esse aminoácido, ele vai ter essa estrutura química aqui. Então, como que vai ser? Prestem atenção. Primeira coisa, o que um aminoácido tem? Quais são as partes de um aminoácido? Primeira parte que ele vai ter, um carbono central. Tá vendo que tem esse carbono no centro do aminoácido? Então, a primeira parte de um aminoácido é o carbono central. Ele também pode ser chamado de carbono alfa. Então, o carbono que está no meio, ele pode ser chamado de quê? Carbono central ou carbono alfa, tudo bem? Então, essa é a primeira parte. Vou circular aqui com a caneta para ficar mais fácil. Então, essa é a primeira parte de um aminoácido, o carbono central. Qual que é a segunda parte que você precisa encontrar no aminoácido? É o grupo amina. O que é o grupo amina? É onde tem o N de nitrogênio. Então, tá vendo esse N aqui de nitrogênio com 2 hidrogênios? Isso aqui a gente chama de grupo amina ou grupo amino. É a mesma coisa, tudo bem? Então, a primeira parte foi o carbono central ou carbono alfa. A segunda parte, você lembra do N, é o grupo amina ou grupo amino, tanto faz. Então, nós encontramos a primeira e a segunda parte. Qual é a terceira parte do meu aminoácido? É o ácido carboxílico. Lembra que a gente estudou em lipídios, que eu falei com vocês? C-O-O-H. Então, temos aqui, ó, C-O-O-H. Tudo isso aqui que está em verde é o ácido carboxílico. Mas você também pode falar que é o grupo carboxila. Tanto faz. Até o momento, nós temos 3 partes do aminoácido. Quais são elas? Primeira parte, carbono central ou carbono alfa. Segunda parte, lembra do N de nitrogênio? Nós temos o grupo amina. E terceira parte é o ácido carboxílico, C-O-O-H, também chamado de grupo carboxila. Tranquilo, gente? Tranquilo até aqui? Encontramos 3 partes. A quarta parte do nosso aminoácido é um hidrogênio bem simples. E a última parte do nosso aminoácido, ele é chamado de R, tá vendo aqui em azul? Esse R é o radical, Prestem atenção aqui, coloquem uma observação em vermelho aí no seu caderno. Se eu perguntar o seguinte na prova: quais são as partes que todo aminoácido vai ter necessariamente, igualmente falando, todos eles vão ter? Cada bolinha desse cordão aqui vai ter, todos eles têm. Quais são? O carbono central, todos que eu falei até agora, o carbono central ou carbono alfa, o grupo amina, NH2, a terceira parte, o ácido carboxílico, C-O-O-H, e o hidrogênio. Professora, mas e o radical? Os aminoácidos não vão ter? Eles vão ter, só que esse radical ele vai ser diferente em cada aminoácido. Então, se eu perguntar na prova, o que vai diferenciar um aminoácido do outro? É o radical. Sabe por quê? Porque as outras partes, todos eles vão ter, não vai mudar. Então, a única parte que vai mudar é esse radical. Gente, nesse radical pode ter qualquer coisa. Tudo bem? Pode mudar, pode ter qualquer elemento químico aí. Se eu mudo o radical, consequentemente eu vou mudar o aminoácido. Se eu tiver uma estrutura química aqui, eu posso ter o aminoácido, por exemplo, valina.
Se eu troco o radical, eu posso ter um outro aminoácido totalmente diferente, por exemplo, a serina. Se eu mudo de novo o radical, percebam que eu só estou mudando o quê? O radical, porque as outras partes são fixas de um aminoácido, tudo bem? Então, repetindo, quais são as partes fixas de que todo aminoácido tem? Carbono central ou carbono alfa, grupo amina, que é o NH2, o ácido carboxílico, C-OH e um hidrogênio. E o radical? Ele pode variar de aminoácido para aminoácido, tudo bem? Grava isso aqui que ele é muito importante. Próxima, vamos lá. Eu falei com vocês que se eu uno todas essas bolinhas aqui, ó, essas coloridas, se eu uno vários aminoácidos, no final eu tenho o quê? Eu tenho uma proteína, certo? Só que, lembra que eu falei com vocês nas aulas iniciais, no início do ano, eu falei com vocês o seguinte: toda vez que nós juntamos algo na biologia, nós temos perda de água. Então, sempre que a gente juntar, a gente tem perda de água. Então, gente, para nós juntarmos os aminoácidos, nós vamos ter sempre o quê? Perda de água. Na prova, toda vez que eu falo prova, a gente não está tendo prova presencial, né? Nós temos provas de bloco. Só que toda vez que eu falo prova, eu já penso lá na frente, eu já penso em vocês no terceiro ano fazendo uma prova de vestibular, né? Então eu já penso lá na frente, se aparecer uma questão dessa, como que vocês vão se virar na hora da prova. Então eu já me preocupo com isso. Então, na prova, eles vão colocar essa fórmula química aqui. Eu vou ensinar para vocês como que vocês vão acertar. Prestem atenção. Se a prova falar de proteína, prestem atenção. Se a prova falar de proteína e jogarem uma fórmula química, o que vocês vão fazer? No slide anterior, eu ensinei a vocês quais são as partes fixas de um aminoácido, não foi isso? Então, essa é a primeira coisa que vocês vão fazer lá na prova. Então, o que vocês vão fazer? Primeira coisa, achar o carbono central. Então, nesse aminoácido aqui, como que eu sei que isso é um aminoácido? Vocês vão precisar verificar as partes fixas de um aminoácido. Então, vamos lá, vamos encontrar. O que todo aminoácido tem que ter? Primeiro, carbono central ou carbono alfa. Segunda parte de um aminoácido, grupo amina ou amino, tanto faz, é o NH2. Professora, mas aqui tá diferente, né? Lá na outra, no slide anterior, tava assim, ó, NH2, mas aqui tá aberto, né? Tá, mas não importa, eu tenho um nitrogênio aqui e 2 hidrogênios. NH2 da mesma forma, não muda. Então, nós encontramos aqui o grupo amina. Qual que é a terceira parte do meu aminoácido? É o ácido carboxílico, é o C-OH. Então, essa é a terceira parte do meu aminoácido. E a quarta parte é o... Primeira, segunda, terceira, a quarta parte é o hidrogênio. E o que sobrou? É o radical que vai variar nos aminoácidos. Cada aminoácido tem um radical diferente. Então, por isso que ele colocou só a letra R. Tudo bem? Então, esse aqui é o radical. Vamos para outra parte. Vou mudar a cor da minha caneta. Vamos olhar aqui quais são as partes fixas desse aminoácido agora. Carbono central. Qual que é a outra parte? Grupo amina. Tá aqui o grupo amina, achei. A outra parte é o ácido carboxílico. Nós temos também o hidrogênio e o que sobrar é o radical, que vai variar também. Então, aqui, concordam comigo que nós temos 2 aminoácidos? Nós temos esse aminoácido e esse aminoácido. É como se nós tivéssemos aqui 2 bolinhas que nós precisamos juntar. Lembra aqui no cordão, ó, nós temos uma bolinha vermelha e uma bolinha azul. Para eu juntar uma bolinha vermelha com uma bolinha azul,
para eu juntar esses dois aminoácidos, eu vou ter perda de água. Então, é isso que nós vamos fazer aqui. Cadê minha caneta? Vou apagar. Nós já sabemos que aqui tem dois aminoácidos que precisamos juntar para formar uma proteína. Vamos lá. Se eu estou juntando, eu tenho que ter perda de água. Então, se eu junto, gente, o que precisa sair aqui? Vamos lá? O que precisa sair? Se vai ter perda de água, 2 hidrogênios precisam sair, né? Então, ó, 2 hidrogênios, vou trocar a cor da minha caneta, que isso aqui tá muito ruim. 2 hidrogênios, não é isso? 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Da onde a gente tira oxigênio? Vamos tirar daqui mesmo, ó. Oxigênio. O que sobrou? O que sobrou daqui, desse cantinho? Sobrou C dupla O, N, H. C dupla O, N, H. Vamos olhar aqui embaixo o que sobrou, ó. Vamos lá? C dupla O, N, H. Certo? O que significa isso? C dupla O, N, H. Isso aqui significa o grupo chamado de amida. Grupo amida. Cuidado com isso, hein? O que é o grupo amida? O que é o grupo amida? É o C dupla O, N, H. Porque eu peguei 2 aminoácidos, juntei, teve perda de água. E o que sobrou desse cantinho aí dos dois? C dupla O, N, H, que é chamado de grupo amida. Então, grupo amida é o que está presente nas proteínas. Não confundam com amido, gente. Amido é um polissacarídeo de reserva das plantas. Amida é um grupo presente nas proteínas. Cuidado com isso aí. Tudo bem, gente? Tranquilo? E aí você me pergunta o seguinte, isso aqui é o que mais cai, tá? Eu não sei nem o que... Tudo cai, gente, tudo cai. Vamos lá. Se eu perguntar o seguinte para vocês aqui, ó. Eu falei para vocês que as bolinhas vão se juntando para formar uma proteína. Só que uma bolinha para se juntar com a outra tem que ter alguma coisa que segure as duas. Concordam comigo? Vocês já sabem que tem perda de água, mas como é que eu vou colar essas duas bolinhas aqui? Através de uma ligação importantíssima nas provas. O nome dessa ligação, eu vou até circular ela aqui, ó. Não, vou apontar com laser. Tá vendo essa ligação que foi formada aqui para juntar os dois aminoácidos, as duas bolinhas? O nome dessa ligação se chama ligação peptídica. Esse nome aqui vocês vão decorar, hein? Ligação peptídica. Vou puxar uma seta. Coloquem aí no caderno, ó. O que é uma ligação? Já está escrito ali em cima, né? Estou escrevendo de novo. Ligação peptídica. Ligação peptídica é a ligação responsável pela união de aminoácidos. Aí na prova, ó, quando eu falo prova, já tô falando do Enem já que você vai fazer. Lá na prova eles vão falar assim, ó, a ligação responsável por unir os aminoácidos para a formação de uma proteína é chamada de ligação glicosídica. Errado, é ligação peptídica. Só vocês verem aqui, ó, que começa com a letra P, peptídica, você lembra de proteína, acerta a questão. Tranquilo? Próximo conteúdo aqui para a gente encerrar essa parte aqui um pouco mais complexa. As proteínas, elas têm estruturas, ou seja, as proteínas elas podem ter uma estrutura chamada de estrutura primária, as proteínas podem ter uma estrutura secundária, podem ter uma estrutura terciária ou podem ter uma estrutura quaternária. O que vai diferenciar? O que significa a estrutura de proteína? É quando uma proteína ela vai se enrolando. Então, se uma proteína ela não se enrola, deixa eu pegar aqui meu fone como exemplo aqui. Se eu tenho uma proteína
que ela não se enrola, ou seja, ela tá lisinha assim, ó. Eu chamo ela de estrutura primária, que é esse primeiro exemplo aqui, ó. Tá vendo aqui, número 1? Estrutura primária. Eu tenho vários aminoácidos aqui, ó. Leucina, alanina, valina, glicina. Eu tenho vários aminoácidos com suas ligações. O que que unem os aminoácidos? As ligações peptídicas. Então, o que que é uma estrutura primária? Anota no seu caderno. Estrutura primária, 2 pontos. É a união dos aminoácidos através das ligações peptídicas. É o que a gente aprendeu até agora. Então, é justamente a estrutura primária de uma proteína, simples assim. Tudo bem? Agora, se eu falo de estrutura secundária, é porque a proteína ela já começa a se enrolar. Então, se eu pego essa proteína primária aqui, que só tem aminoácidos e ligações peptídicas, se eu pego essa proteína primária e começo a enrolar, vai estragar meu fone. Se eu começo a enrolar, eu formo como se fosse um fio de telefone, certo? Dessa forma, eu tenho a estrutura secundária. Aí tem aluno que me pergunta, professora, mas como que uma proteína que é primária, como que ela consegue se enrolar e virar secundária? Através das pontes de hidrogênio. Então, olha só, cuidado, hein? Na estrutura primária, qual é a ligação que eu tenho? Na primária, eu só tenho ligações peptídicas, somente, tudo bem? Aquela estrutura simples que eu falei para vocês, união de aminoácidos com ligações peptídicas, ponto. Mas se a estrutura primária quiser se enrolar, ela vai precisar de um auxílio, ela vai precisar de uma ligação diferente da peptídica, né? Porque a peptídica ela já tem. Então, ela precisa de ligações de hidrogênio ou pontes de hidrogênio para ajudar a se enrolar. Se eu pego a estrutura secundária, que tem o formato de hélice, também chamado de alfa-hélice, e enrolo ela ainda mais, eu tenho a estrutura terciária. Tudo bem? E se eu pego várias estruturas terciárias, eu formo uma estrutura quaternária. Então, gente, cuidado com isso. Isso aqui cai demais em prova. A estrutura primária da proteína, ela só tem uma ligação, que é aquela que toda proteína tem, que é a ligação peptídica. A partir do momento que a estrutura primária quer se enrolar para secundária, terciária, quaternária, ela vai precisar do auxílio das pontes de hidrogênio para fazer esse enrolamento. Tudo bem? Último ponto para a gente encerrar o assunto de proteínas é sobre desnaturação proteica ou desnaturação de proteínas. Eu vou falar isso como um exemplo. Vamos supor que você queira fritar um ovo. Então, a clara, ela é inicialmente transparente. Só que quando você joga na frigideira, ali nós temos altas temperaturas, né? A partir do aumento de temperatura, aquelas pontes de hidrogênio vão sendo desfeitas, né? Vamos supor que a gente tem aqui na clara do ovo, vamos supor que a gente tem a estrutura terciária, aquela bem enroladinha, a estrutura terciária. E se você joga a proteína do ovo na frigideira, o que que acontece? Aquela estrutura terciária, ela começa a se desnaturar, a se soltar, formando o que? Nós temos o que nesse caso? A desnaturação da albumina, que é a proteína do ovo, né? Então, o que é desnaturação proteica? É quando uma proteína, ela perde o seu formato e acaba perdendo também a sua função. A acidez também é um fator de desnaturação proteica e aqui eu vou dar um outro exemplo para a gente encerrar a nossa aula. Isso vai para as meninas, tá? Vamos supor que alguma menina tem o cabelo enrolado assim, igual ao meu, né? Enroladinho. E só que nesse dia a menina vai para uma festa e queira fazer uma chapinha no cabelo. Então aqui nós temos um tipo de proteína que é secundária, que tem a queratina no cabelo, né? Aqui nós temos uma proteína
E aí a chapinha tem o que nesse caso? Qual que é o fator? É a alta temperatura, é o fator de temperatura. E aí quando nós passamos a chapinha no cabelo e fica lisinho, nós desnaturamos temporariamente, pelo menos, a proteína do cabelo. E assim que o cabelo recebe a água, acaba hidratando e voltando ao aspecto original, tá? Então, a proteína ela pode se desnaturar de uma forma definitiva para sempre, como no caso do ovo, mas também nós temos também a desnaturação que é reversível no caso da chapinha de cabelo que eu falei com vocês. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, mande mensagem para mim pelo WhatsApp, que a gente bate um papo sobre o assunto. Então, até a próxima aula e bons estudos!